Olá, que bom por estar aqui comigo mais uma vez, nesse nosso quinto encontro. As dicas de hoje serão sobre projetos, esse assunto que deixa muita gente encucada em concurso, porque de certa forma é um assunto muito técnico, mas é importante o candidato saber o que realmente que as bancas gostam de cobrar esse assunto, porque realmente é uma complexidade esse assunto. É a liderança, esse assunto tão bom de estudar, as abordagens da liderança e a gestão por competência. Na gestão de projetos, eu destaco o conceito de projeto. O candidato tem que ir para a prova com isso afiado na cabeça, que ele é um esforço temporário, ou seja, ele tem início, meio e fim, e ele é exclusivo. Se vai ser gerado um produto ou serviço único, não existe dois projetos iguais. Outra coisa importante, o conceito do PMI, que é o instituto, que esse instituto é ele quem capacita os gestores de projeto, quem certifica, quem qualifica. O PMBOK, que é esse guia que a maioria das bancas utilizam, né? Eles utilizam os conceitos do PMBOK, só que ele é enorme e aí você precisa, como eu já falei, saber o que realmente cai. Por isso que quando eu criei o curso Administração e Gestão de Pessoas para Concursos e o livro, quando eu estudava gestão de projetos, eu mapeava o que as bancas cobravam. Questão tal, concurso tal, eu anotava, banca tal. E ali eu fui alimentando e eu fui mapeando o que é que as bancas gostam de cobrar. Porque se você for estudar gestão de projeto para sua prova, estudar, por exemplo, o PMBOK. Beleza, cai o PMBOK, mas o que do PMBOK que cai? O que desse guia que cai? Ele é enorme, ele é... Entendeu? Então o candidato ele tem que saber o que cai e como que a banca cobra, para ele não perder tempo. Outro ponto que cai muito em projeto é o ciclo de vida. Como cai o ciclo de vida? Isso aí o candidato não pode ir para a prova sem saber o que é a fase de iniciação, o que é a fase de execução, o que é a fase de planejamento, o que compõe a fase do encerramento, cada uma dessas etapas. Outro ponto também muito importante, se você for fazer prova da banca CESP, por exemplo, ela gosta muito de cobrar princípios. O que é o princípio incremental e o princípio adaptativo. Outro ponto importante, como cai também o grupo de processos de gerenciamento de projetos. E qual é a diferença do grupo de processos de gerenciamento de projeto para o ciclo de vida? É que no grupo de processos ele inclui a fase do controle, somente isso, que no ciclo de vida não tem a fase de controle. Gestão de risco, tanto a banca FGV como a banca CESP amam os riscos de processo, tanto os riscos positivos dos projetos, né? Tanto o risco positivo, tanto quanto o risco negativo. E existem as técnicas que essas bancas gostam de cobrar, tanto para o risco positivo quanto para o risco negativo. E no curso a gente destrincha e no livro também. Outro ponto importante, a banca FCC, gosta muito da metodologia de projeto PERT e CPM, que eles são parecidos. A diferença é que o CPM utiliza o método do caminho crítico. E isso é, se você for fazer prova da banca FCC, você tem que ir com isso afiado para a prova. Entrando na parte da administração pública, governabilidade, que é essa legitimidade, essa capacidade do gestor público, do governante, ele ter essa aceitação pública, né, da população concordar ou perceber que os rumos que ele está tomando têm sido de forma melhor para o país e para o povo. A governabilidade, a governança já é essa capacidade de implementar as políticas públicas, e o accountability é a prestação de contas, é a responsividade com a coisa pública. Partindo para a liderança, temos as 5 abordagens da liderança, e nessas 5 abordagens a gente destrincha as principais teorias de liderança que as bancas cobram, porque existem centenas de teorias de liderança, mas é importante você saber dessas centenas de teorias de liderança, quais que as bancas mais cobram. Então tá tudo lá bem destrinchado, tanto no nosso curso como no nosso livro. E, por fim, gestão de competências. É importante saber os conceitos da gestão por competência, o processo da gestão por competência. Observe que para a banca CESP e para a banca FCC, o processo da gestão por competência difere. Então, se o candidato
estudar o processo da gestão por competência e não saber como que a sua banca cobra, você pode errar a questão, porque ambas as formas estão corretas, só que a banca aceita de um jeito e a outra aceita de outro. Então, como é que você sabe disso? Treinando. É treinando que a gente vai percebendo como é que as bancas cobram. E outra coisa que assunto cai bastante é os tipos de competência. Competência básica, competência essencial, competência de gestão. Isso o candidato tem que ir com afiado, porque cai em prova muito. Os conceitos, eles só querem apenas os conceitos. E um ponto importante que eu falei na nossa terceira conversa sobre simulado. Simulado é importante fazer, muito importante fazer. Só que simulado já simula a prova. Então o candidato tem que fazer simulado? Tem. Mas antes, treine muito questões. Faça bastante questões. Até você dizer, ok, agora eu vou fazer simulado. Porque como é que eu faço? Como é que foi que eu comecei a estudar correto? Porque eu estudava errado, né? Estudava, fazia muitas questões, começava a fazer meus resumos e alimentando os meus resumos, fazendo simulados, depois já de alimentar, de ter um conhecimento mais apropriado da coisa, porque o simulado já estou simulando a prova. Já é uma outra forma do candidato se autoavaliar. Então, treine muitas questões e depois você faça simulado. E cada um vai se adequar ao seu jeito. Esse era o meu jeito, pode ser que para você seja diferente, entendeu? Eu só estou falando do meu jeito. Então, assim, é uma recomendação, cada um segue se quiser. Tá? Então, nessa nossa quinta conversa, era isso que eu tinha para falar. Até a próxima e temos mais uma, tá bom? Tchau, tchau.